Mano, eu estava muito agitado. Eu estava tão agitado, mano, que eu precisava contemplar a Deus. Foi por isso que eu não te respondi. Desculpa aí. Essa foi a mensagem que eu recebi essa semana de um dos meus parceiros de oração. E depois de receber essa mensagem, eu parei tudo que eu estava fazendo num agito danado, trabalhando, estudando a Bíblia, e eu falei, eu preciso contemplar a Deus. Eu preciso parar tudo e eu preciso contemplar a Deus. E então eu decidi mudar a minha agenda e eu decidi parar tudo que eu estava fazendo, porque fazer tantas coisas em nome de Deus, mas não contemplá-lo, não ser cheio de quem Ele é, não me possibilitaria dar nada a ninguém, a não ser algo de mim mesmo que não serviria para nada. E então, com as agendas ali mudadas e transformadas, eu disse, Senhor, eu preciso contemplar-te. Senhor, eu preciso ver-te. Senhor, eu preciso lembrar de quem o Senhor é. Senhor, eu preciso me deliciar com a sua santidade. Eu preciso me deliciar com a sua grandeza, com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua soberania, com a salvação que o Senhor me presenteia. E foi um dia muito especial. E depois foram outros dias especiais na sequência daquele dia. E depois no final do dia eu agradeci aquele amigo por não me responder a mensagem. E por ter me respondido isso. Mano, eu estava muito agitado. Eu precisava parar tudo e contemplar a Deus. Como você está hoje? Talvez apático, insensível, indiferente. Como você está? Agitado? Inquieto? Insatisfeito? Incompleto? Como está o seu coração? Como está a relação sua lá em casal, dentro de casa? Sua relação com os filhos? Como está a nossa caminhada? Às vezes o Senhor está nos fazendo um convite para nos aquietarmos, não apenas das circunstâncias, mas nos aquietarmos, contemplando a grandeza de Deus, contemplando o caráter de Deus. Que o Senhor, por meio de sua graça, fale comigo e com você, nos levando à verdade da palavra de Deus. Irmão João, consegue colocar para a gente já aí? O tema de hoje é expressão para hoje. Expressão para hoje é o convite de Deus para nós, é o convite de Deus para mim e para você. E esse convite de como está a sua expressão com o Senhor. Na semana passada, eu desmistifiquei uma confusão grande que tem a respeito de dois textos bíblicos. O pessoal se confunde bastante. E a palavra de Deus nos provou a necessidade de que em alguns casos é necessário jejum. É necessário jejum. A Bíblia é clara em nos dizer isso em Marcos. E então nós somos convidados a um tempo de exclusividade com Deus. Não há dúvida, não há nenhum questionamento a respeito desse texto. Ainda que no Evangelho de Marcos as pessoas querem questionar algo ali, o Evangelho de Marcos é claro e o Evangelho de Lucas então é completado apenas com uma informação extremamente clara em Marcos, tanto no manuscrito quanto no texto que nós temos em mãos. Ou seja, o jejum é necessário em alguns casos. Talvez não só o jejum, mas a oração. Sempre o jejum é acompanhado de oração. O jejum bíblico sem a oração não é jejum bíblico, é um outro esforço. Mas hoje, para mim, é a cereja do bolo, dessa temática toda, dessa cereja, desse bolo, desse privilégio dessa série. Jejum, uma expressão para hoje. Será que você tem tido o privilégio? Será que você tem desfrutado do privilégio de expressar ao seu Senhor, ao seu Criador, o Deus de toda a terra, que sustenta o universo, sustenta a tua vida, a expressão de adoração que lhe é devida? Nós somos seres que adoram. Em todo tempo, eu e você vamos nos prostrar diante de algo ou de alguém e vamos adorar algo, alguém ou alguma coisa. Nós precisamos escolher a cada dia, a cada circunstância, a cada momento, a quem nós vamos depositar a nossa expressão de adoração. E o convite da palavra de Deus para mim e para você hoje é que jejum é sim uma expressão para hoje. Se você não assistiu, se você não adorou ao Senhor através das
4 anteriores pregações sobre jejum, elas estão no YouTube da igreja. Siga o YouTube PIB Piracicaba e você vai ver as pregações, os estudos todos aqui que nós estamos trazendo para vocês. Abra sua Bíblia comigo lá no capítulo 5 de Lucas e nós vamos estudar um pouquinho esse texto. Enquanto você abre aí, eu quero compartilhar com você o contexto imediato. Jesus está respondendo uma pergunta sobre o jejum no texto que nós vamos ler. Ele usa uma metáfora do noivo para se referir a si mesmo, indicando um tempo de celebração, enquanto ele está presente com os discípulos, e também trazendo uma ilusão de quando ele não estará fisicamente presente, por isso um convite ao jejum. No contexto maior, nós temos vários milagres de Jesus e também ensinamentos sobre a fé e sobre a obediência. Então nós temos aqui esse resumo de um contexto um pouquinho maior e também do contexto imediato. Se nós fôssemos resumir aqui os versículos que nós vamos ler, nós poderíamos resumir com a seguinte colocação: o jejum é uma expressão atual de relacionamento, de expressão, de intimidade, de relacionamento com Deus. Se nós fôssemos resumir, porque Ele não está mais presente fisicamente conosco e nós temos a necessidade de nos relacionarmos com Deus. Por termos uma necessidade de uma intimidade maior, de um relacionamento maior com Jesus, é necessário então que nós façamos uma pausa total. Tiramos tudo que pode nos distrair e então nos concentremos de uma forma exclusiva para um relacionamento, para uma expressão de relacionamento com Jesus. Imaginou na época dos discípulos? Que privilégio! Quem aqui já assistiu aí, é apenas não é a Bíblia, né, gente? É apenas uma encenação, mas quem aqui já assistiu The Chosen? Bastante, né? The Chosen é uma série que trata aí da vida de Jesus, e é interessante porque a gente consegue ver ali, através da encenação, nós somos instigados à imaginação dos fatos que acontecem na Bíblia, e que a Bíblia muitas vezes não relata, por isso é apenas um seriado. Não vamos adorar o seriado e nem esperar que ele ensine a Bíblia, não é nem uma coisa nem outra, mas ele levanta algumas reflexões importantes. A questão que eu quero trazer para nós aqui sobre essa reflexão é que é muito bom poder estar com Jesus do lado, ter uma pergunta e fazer a pergunta para Ele. Jesus, aqueles lá não estão jejuando, e aí, é para a gente jejuar, não é? Jesus, olha, como que eu devo orar? Já imaginou isso? Muitos de vocês acessam a gente, né, nós pastores, de modo geral. A gente responde dando recursos. Olha, usa esse aplicativo aqui, pesquisa esse comentário bíblico e depois a gente dialoga, mas ensinando vocês a buscarem, né, a se alimentarem. Mais diretamente na fonte. Imagina, eu fecho os olhos e oro e sei que Jesus está intercedendo, sei que Jesus está ouvindo a minha oração e levando a minha oração a Deus. Mas poder pedir diretamente para aquele, ou poder contemplar com os meus olhos físicos, Jesus tocando em alguém que estava morto, e essa pessoa sendo ressuscitada, Jesus tocando um cego, e este cego passando a ver, isso é único, é exclusivo, mas Deus está te chamando para algo maior, para uma proximidade maior, uma oportunidade de uma expressão de um relacionamento mais próximo, Por quê? Quando o noivo não estiver com vocês, aí então vocês jejuarão. É a resposta que Jesus dá diante dessa questão. Vamos ler o texto. Não se esqueça, Jesus está te chamando para estar mais perto. Lucas capítulo 5, versículo 35 ao 38, a palavra de Deus diz assim para mim e para você. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhe contou essa parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Esse texto lido de forma rápida pode nos deixar um tanto quanto confusos, pode nos deixar perdidos a respeito do que Jesus está dizendo, do que Jesus está ensinando e de quais são os significados e as possibilidades de aplicarmos essa parábola. Mas é muito simples, é um convite de Deus para mim e para você no meio da realidade que você vive. Quantos de nós nos deparamos com impossibilidades do nosso coração, com circunstâncias desafiadoras,
com inquietações dentro do nosso coração, com iras dentro do nosso coração. E aí nós queremos culpar, né? Eu vivo querendo culpar. Quando eu não culpo a Thalita, eu culpo os meus filhos. Quando não, eu culpo ambos. Quando não culpo ambos, eu culpo até a cachorra, que os filhos choram, a cachorra grita mais que os filhos. Eu moro num apartamento, coitado dos vizinhos. Aí quando eu já culpei a Thalita, já culpei os filhos, já culpei a cachorra, aí eu começo a culpar vocês, porque são aqueles que convivem mais perto de mim. Mas na verdade, às vezes é um convite de um Deus que me chama a contemplá-lo, que me chama a expressar a minha adoração, a minha contemplação. E é sobre isso que Jesus está nos dizendo. Jejum, expressão de fé e comunhão. Jejum, expressão de fé e comunhão. No próximo slide nós temos aí o destaque do versículo que eu já li e já expliquei para vocês. Nós precisamos entender que jejum faz parte da vida do cristão. E o jejum é uma expressão de adoração, é uma expressão de comunhão. Já é semana que vem, Rafa, o encontro dos casais. Semana que vem, quem organiza aqui, o Rafa e a esposa, o Jaú e a esposa, organizaram um jantar de namorados para os jovens casais. Então não tem um limite aí de idade, depois ficou aberto para toda a igreja, é isso? Já abriu então para todos os casais da igreja poderem participar. Por quê, gente? Casal não precisa expressar sentimento, não precisa gastar tempo alimentando romantismo, precisa? Se você acha que não precisa, você está extremamente equivocado. Leia o livro de Cantares. E nós vamos aprender com o livro de Cantares que nós precisamos expressar a nossa, não sei que palavra aqui, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas afeições, era a palavra que eu gostaria de encontrar aqui. Ao nosso cônjuge. É necessário, é importante. O livro de Cantares nos ensina isso. Se você, como eu, entende que o livro de Cantares pode nos ensinar isso, mas também pode nos ensinar sobre a nossa expressão para com Deus, nesses duplos ensinos ali colocados, nós precisamos expressar a nossa relação com Deus. Se nós não fazemos isso, as nossas afeições ficam tortas, nossas afeições ficam complicadas. Você já leu Salmos? O livro de Salmos são canções, orações cantadas, e nós vemos os salmistas nos ensinando a expressar as suas realidades ao Senhor. Quantas vezes nós estamos adoecendo, quantas vezes os nossos escritórios de aconselhamento bíblico e as pessoas que aconselham aqui na igreja, ou escritórios de profissionais da saúde estão lotados, porque as pessoas deixaram de expressar as suas emoções, as suas dores, os seus sentimentos diante do Senhor. E porque deixam de desfrutar do Senhor, acabam adoecendo, acabam expressando as emoções e as reações a outro de forma desequilibrada, de forma doentia. Mas nós somos convidados por Deus a expressarmos a nossa relação, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o nosso Deus Pai, que nos chama para perto. Relacionamento de pai, pelo menos o bom relacionamento de pai, ele deve ser aquele que aconchega, aquele que ajuda, aquele que cuida, aquele que direciona. E é isso que nós precisamos. E é sobre isso que o texto está nos dizendo. Assim como o relacionamento de um casal precisa ser aquecido nos seus afetos, o seu relacionamento com Deus precisa ser aquecido com Deus, pelos seus afetos com Deus, através de todos os recursos da graça, mas também do jejum. Eu e você precisamos entender que enquanto o noivo estava, ele estava presente, os discípulos estavam ali, eles não precisavam jejuar por duas razões. Primeiro, porque eles não precisavam lamentar. O jejum, ele é um ensinamento sobre o lamento, sobre a perda. Eu não vou sofrer, eu não vou lidar com a minha dor no escapismo, ignorando a minha dor e fazendo de conta que não está acontecendo nada. Isso é loucura, isso adoece, isso não é natural, isso não é saudável. Então eu expresso a minha dor de perda, de não compreensão, de quaisquer circunstâncias diante de Deus, aquele que me entende, aquele que me cura, aquele que me direciona, aquele que tem todo o recurso que eu preciso. Mas também o jejum é uma expressão de relacionamento, é uma expressão de proximidade, de contemplação, de adoração. Eu amo morar nessa cidade. Quantos lugares lindos nós temos aqui, né? Quando a gente recebe visita, a gente vai todo orgulhoso apresentando a cidade, mostrando os lugares lindos. E eu gosto de ir ali na região do rio, quando não numa parte, em outra, ou nas regiões que dá para caminhar, e contemplar a natureza. Enquanto contemplo a natureza, eu tento também associar a grandeza de Deus que criou todas as coisas.
Mas de todas as necessidades de contemplação, a sua maior necessidade é contemplar Deus. A minha maior necessidade é contemplar Deus. Além de expressar fé e comunhão, o texto bíblico ensina para mim e para você que jejum é uma expressão de novidade de vida. Novidade de vida. Quando nós lemos a parábola, nós precisamos entender essa parábola dentro do seu contexto maior e daquilo que Jesus estava ensinando. Porque nós temos um ensinamento central aqui muito importante. Novidade de vida aqui se refere a não caminhar religiosamente de forma impensada. Não é repetir os costumes religiosos de forma impensada. Lembra que domingo passado à noite eu conversei um pouquinho com vocês sobre isso? E esse texto também nos ensina, nos faz refletir sobre isso. Não é simplesmente fazer parte do grupo dos judeus, ou do grupo dos fariseus, ou esse, aquele, não é isso. É necessário entender o Evangelho. Jesus veio para ensinar algo além, não é obedecer por obedecer, cumprir por cumprir. Quantos de nós aqui poderíamos abrir a caderneta da sua vida com a anotação dos seus feitos e poderia apresentar aqui na frente como algo belo e bonito? Isso não seria nada diante de Cristo, porque não são os nossos feitos, mas são a razão pela qual nós fazemos os nossos feitos, a razão pela qual nós obedecemos. Nós estamos nos relacionando com Deus e por contemplá-lo e adorá-lo, desejamos obedecê-lo, desejamos agradá-lo, sabemos que a vontade dele é mais confiável do que a nossa, sabemos que os nossos sentimentos não são confiáveis e por isso nós obedecemos, ou simplesmente obedecemos porque precisamos obedecer. Jesus está falando sobre isso, a razão pela qual nós obedecemos. E muitas vezes nós não conseguimos mudar de vida porque nós não mudamos a razão pela qual nós obedecemos. E enquanto não mudarmos a razão, nada faz sentido. E a gente vai ficar tateando. É interessante porque quando a gente lê aqui, ninguém tira remendo de roupa nova e costura roupa velha. É insano, não é? Deixa eu pegar essa camisa, eu gosto dessa camisa. Quase todas as camisas que eu tenho eu ganhei de presente. E aí então eu tiro um pedaço dessa camisa que é relativamente nova. E aí eu costuro uma camisa muito velha, uma camisa que eu uso para pintar alguma coisa, para limpar algum lugar. Faz sentido? É lógico isso? Não. Qual louco vai pegar um pedaço da roupa nova, da roupa melhor e costurar na roupa pior? É isso que Jesus está dizendo. Às vezes a gente está querendo maquiar o Evangelho, a gente está querendo maquiar a nossa caminhada com Deus. É necessário mudança a partir da motivação. Então, tudo que a gente falou sobre jejum aqui, eu quero tentar trazer para vocês aquilo que Jesus está dizendo aqui. Jejum não é obrigatoriedade, ou não deveria ser obrigatoriedade. Oração não deveria ser obrigatoriedade. Vir na igreja também não. Orar uns pelos outros também não. Confessar pecado uns aos outros também não. Aconselhar uns aos outros também não. Adorar ao Senhor também não. Servir ao Senhor também não. Dizimar ao Senhor também não. Ofertar ao Senhor também não. Continue. Todas as coisas da vida cristã, se está sendo um peso para você qualquer uma dessas coisas, é necessário que você reveja o Evangelho, que você releia a palavra de Deus e veja o que está errado, porque o Evangelho é um privilégio, servir ao Senhor é um privilégio, expressar a minha adoração ao Senhor é um privilégio, adorar ao Senhor é um privilégio, jejuar precisa ser um privilégio. Então já que eu não estou sentindo vontade de orar, não vou orar. Não estou com vontade de ir na igreja, também não vou. Não estou com vontade de jejuar, também não vou jejuar. Opa. Nem sempre eu tenho vontade de comer o que eu preciso comer. Nem sempre eu tenho vontade de trabalhar. Nem sempre eu tenho vontade de cuidar da Thalita e dos meninos. Mas a gente faz porque é responsabilidade e necessidade. Então primeiro a gente faz o que precisa fazer. E então no processo de fazer o que a gente precisa fazer, a gente clama ao Deus de toda a graça, de que não seja uma religiosidade mística, que eu não adore expressões de louvor ao Senhor, seja a oração, seja o jejum, seja o vir à igreja, seja o ler a Bíblia, o orar, enfim. Mas eu uso cada um desses recursos, obedecendo ao Senhor e pedindo para que o Senhor ajuste o meu coração. O remendo da nova não se ajustará à velha. Quantas coisas você está tentando fazer sem ter Jesus no centro, sem ter o Evangelho no centro? Quantas coisas a gente está fazendo pela nossa própria força, pelos nossos próprios méritos, do nosso próprio jeito? O convite de Deus, a intimidade, ao jejum, a expressão, a adoração, é revermos tudo isso. E aí a palavra de Deus nesse texto termina dizendo que, pelo contrário,
Vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Da mesma maneira, você colocar vinho novo em uma vasilha que era feita de couro velha, o que ia acontecer? Essa vasilha ia se arrebentar e você perderia o vinho novo. Quantas coisas novas o Senhor quer fazer na sua vida? Para de dificultar, para de colocar regras que Deus não colocou, para de fazer por obrigação e peça ao Senhor hoje: Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero expressar mais a minha intimidade, a minha relação com o Senhor. Reveja a sua caminhada e permita que o Senhor te leve mais adiante. Aplicando jejum, expressão para hoje. Sua vida está marcada pelo quê? Pelo que sua vida está marcada? Que tipo de expressão a sua caminhada cristã tem sido marcada? Aqui, como igreja, em casa. Expressões espirituais ou a ausência de expressões espirituais? Talvez marcada por um monte de expressão religiosa, mística, emocional, egoísta. Ah, esse louvor eu não gosto, então eu não canto. Ah, esse que está dirigindo o louvor eu não vou muito com a cara dele, então também não vou me envolver. E esse pastor que prega eu não gosto do jeito que ele prega. Ah, esse irmão, esse ministério. Ou a minha expressão de adoração ao Senhor é uma expressão por quem Ele é, pelo que Ele merece, pelo que eu preciso dele. Repetição de hábitos impensados ou hábitos que são renovados pela verdade do Evangelho. Um Deus que vem ao encontro de pessoas que não merecem e atrai para si, cheio de amor e graça. E aqui, para responder as perguntas que foram feitas ao longo dessa série: como fazer jejum? Então, gente, para você encontrar essas respostas que eu estou citando aqui, você precisa ver a série toda, tá bom? Se você não viu, acompanha pelo YouTube. O que fazer durante o jejum? Que tal fazer uma lista de objetivos espirituais e apresentar ao Senhor em oração durante o jejum? Que tal fazer uma lista de preocupações, ansiedades e medos que te perturbam e entregar ao Senhor? Que tal fazer uma lista de oração nova que te acompanha aquela semana ou que te acompanha aquele período de jejum? Que tal fazer uma lista de gratidão? Que tal louvar a Deus com músicas, vídeos? Que tal ler a Bíblia? Que tal ouvir boas pregações? Que tal fazer caminhadas de oração? E aí, etc, etc, etc. Só são dicas do que você pode fazer durante o seu período de jejum. Você pode organizar antes, desfrutar durante e desfrutar depois também. O que jejum é e o que jejum não é? Jejum bíblico, jejum que é bíblico, nós vemos que Jesus ensinou que deve ser feito. Ele jejuou e ensinou através dos discípulos. Jejum não muda Deus, jejum nos transforma. Jejum nos ajuda a expressar e aprofundar e confirmar a nossa firme resolução na caminhada com Deus. Jejum ajuda a combater os maus desejos da carne. O texto que foi lido e explicado hoje pode ter uma aplicação de mudança de vida, abandonar pecados, transformação de vida através de um relacionamento, de uma expressão, de uma contemplação e adoração a Deus. Assim como o texto da semana passada nos ensinou que existem situações que somente com a oração e o jejum nós vamos alcançar êxito no Senhor. Jejum é um quebrantamento como pedido de socorro divino por intervenção sobrenatural. Jejum bíblico, então, próximo slide, é abster-se de alimentos com propósitos espirituais. Esse é o resumo de tudo aquilo que nós aprendemos. Jejum, expressão para hoje. Alimente sua fé com comunhão, adoração, contemplação, contrição, dependência do nosso Senhor. Amém?